Eu debati com uma atleta que não era do Brasil, era de fora do Brasil, era da Austrália, e ela falava que lá ninguém utilizava mais a testosterona em si, utilizava uma coisa chamada peptídeos, que inclusive não é autorizada aqui no Brasil, é uma coisa proibida no Brasil, enfim, não sei se é proibido, não sei se não é autorizado, mas que seria uma coisa ao hormônio sintético. Você me explica mais ou menos como é que funciona? Assim, o peptídeo especificamente que você está falando, que é para ganho de massa muscular, de fato, ele é proibido aqui no Brasil. Eu não sei nem se ele é liberado nos Estados Unidos, tá? Isso eu não vou saber te responder. Mas quando a gente fala de peptídeo, a gente está falando o quê? De um composto ali formado por 2 ou mais aminoácidos, até 70 aminoácidos é considerado peptídeo, aí tem classificação de polipeptídeo, enfim. Mas peptídeo é isso. Se a gente pensa em homocitocina, que é um hormônio que a gente já utiliza no meio da medicina, ele já é liberado. Mas esses peptídeos especificamente que você está falando, que eu sei quais são, eles de fato não são liberados para prescrição aqui no Brasil. E qual seria a função deles? Então, por exemplo, alguns peptídeos, eles vão ter umas microfunções ali que não vão ser só para ganho de massa muscular, aumento de força ou melhorar a recuperação. Se a gente pega um tipo de um peptídeo aqui, que eu não vou falar o nome, óbvio, para as pessoas não saírem correndo procurando, ele tem um poder de aumentar a fome e te deixar de fato igual uma capivara faminta. E isso, óbvio, que não fui eu que utilizei, mas tenho pessoas que de fato estão utilizando e me falaram que realmente isso acontece. Então, num processo de bulking para um fisiculturista, por exemplo, que tem que comer uma quantidade de calorias enorme e não consegue ingerir aquilo, eles fazem o uso desse peptídeo na parte do bulking. Então, vai aumentar a fome, ele vai conseguir comer tudo que tem ali que ele precisa comer e ainda vai estar atuando também, ajudando no ganho de massa muscular. Então, tem alguns que vão aumentar a fome, tem alguns que vão diminuir a fome, tem alguns, inclusive, que tem uma função interessante, mas ainda não tem estudos, de fato, em fase 3 para poder a gente começar a pensar nessa comercialização, mas que ajudariam também no tratamento de diabetes tipo 2. Então, é um mundo bem interessante e, de fato, em relação a efeitos colaterais, os possíveis, que ainda faltam ser um pouco mais estudados, é porque eles promovem replicação celular. Então, assim, deve-se tomar um pouco de cuidado, porque quando a gente fala em câncer, a gente também está falando em replicação celular. Então, até onde, de fato, isso é seguro. E a maioria não tem estudos palpáveis que dê para a gente levar em consideração. Alguns já estão ali em um estudo fase 2 para fase 3, mas ainda precisa, né, de fato, a gente confirmar se é seguro, mas já tem muita gente utilizando, tem sites que as pessoas conseguem comprar lá fora. Então, assim, acesso as pessoas têm, infelizmente, mas liberado ainda não está.